Aleluia. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel versículo 2. É 1 Samuel versículo 2 que vai dizer assim no livro de 1 Samuel. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Agora eu quero ler o capítulo 1, versículo 12. Eu vou pedir para que toda igreja leia comigo. Capítulo 1, versículo 12 de 1 Samuel. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elis fez atenção à sua boca. Amém? Podem se assentar. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Te pedimos, Senhor, fale conosco, Senhor, que não seja eu. Fale a cada um que se encontra aqui, abra o nosso entendimento, nosso coração. É essa palavra que tem nos alimentado, nos motivado, é essa palavra que tem trago paz para as nossas vidas. Senhor, nos abençoe. Abençoe essa manhã toda a sua igreja, aqueles que não conseguiram chegar, envie uma palavra. O Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, cada um que faz parte, meu Deus e meu Pai, desse ministério. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Nós vamos ver essa palavra, uma palavra bastante conhecida, mas nós vamos ver o Senhor falando a respeito de perseverança. E perseverança dentro de uma adversidade. Perseverança dentro de uma infertilidade. Nós vamos ver Ana vivendo situações. A gente vai ver Ana passando por situações, mas nós vamos entender que a única coisa que Deus tinha feito com Ana tinha sido cerrado a madre dela. Ana, ela não podia gerar. Ela queria ser mãe. Ana era a primeira mulher de Eucana. Naquele tempo, podia haver esse tipo de casamentos, né, de famílias. Só que a Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana. Mas nós vamos ver uma Penina, porque eu nem quero falar muito de Penina, eu quero falar de Ana, a perseverança dela, porque a dor da infertilidade e a zombaria não pode nos impedir de continuarmos adorando a Deus. Amém. E a gente vai ver Ana, porque Ana, ela entendia que ela precisava ser obediente, e de ano em ano Eucana ia para sacrifício, para adoração. Ela mesmo sem ainda estar gerando, ela ia. Mesmo que fosse algo que mexesse com o emocional, que mexesse muitas das vezes com a posição dela, ela ia. Porque ela entendeu que era aos pés do Senhor, aleluia, que ela iria ter vitória. Porque Ana precisava passar por essas situações, mas eu acredito que não tinha nada a ver com a atitude de Penina, não. Tem pessoas, irmãos, que já têm a inclinação para o mal. Tem pessoas que nem precisa, gosta de ser maldoso, gosta de fazer o mal, gosta de prejudicar. E porque Penina, ela tinha filhos e Ana não. Só que ela aproveitava aquela situação. Tem pessoas, às vezes, que vai aproveitar a nossa situação que estamos vivendo para tripudiar, para zombar, para afrontar. Mas Ana estava vivendo tudo isso, e isso não impediu com que ela fosse
fosse, com que ela subisse, com que ela fosse adorar. E muitas das vezes a gente se pergunta, ou então pessoas perguntam, você está indo para quê se a tua vida não mudou? Teu marido continua o mesmo, a tua filha continua a mesma, mas nós não somos mais o mesmo. Amém. A diferença é essa, porque nós não somos mais o mesmo. Eles podem continuar. E nós cremos o quê? Que Deus, no tempo determinado dele, vai alcançar cada um deles. Nós é que não somos mais o mesmo. Nós é que estamos aqui ouvindo uma palavra, recebendo uma palavra que tem trago paz ao nosso coração. Eu preguei na sexta-feira a respeito de muralhas. E eu disse aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando. Quem tem paz, dá paz para o outro. Não perturba o outro, não inveja o outro, não quer o mal do outro. Está em paz. E como é bom quando a gente tem essa paz. E essa paz não é com casa dos sonhos, carro dos sonhos, com a conta bancária cheia. Essa paz só tem um que dá, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós não somos mais o mesmo. Por isso que nós estamos aqui. Porque a gente precisa estar aqui para ser alimentado dessa palavra, para adorar esse Senhor, para a gente ter paz. Para a gente não ficar com medo de tudo, para a gente não ficar aflito com tudo, para a gente não ficar desesperado com todas as adversidades que vão se apresentar, porque aí a gente sabe que nós não estamos mais sozinhos, que tem um Deus que está cuidando de cada um de nós. Porque esse Deus, ele tinha cerrado a madre de Ana, mas a atitude de Penina não tinha nada a ver com Deus. Era uma inclinação que ela já tinha, por ver a fragilidade de Ana, por saber que ela tinha filhos de Eucana. Ela era a segunda mulher, mas ela era uma mulher insegura, porque ela sabia que ela era a segunda. Ela sabia que Eucana amava a Ana. Aí o que ela fazia? Aí ela usava a situação dos filhos para poder o quê? Ficar catucando, ficar humilhando, ficar menosprezando, ficar zombando. E com a gente não é diferente também não. Muitas das vezes nós deparamos com pessoas assim. Mas nada disso nos impede de estarmos aqui no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, para ouvir uma EBD maravilhosa e para depois adorar o Senhor, para a gente depois ir para casa ou sair para onde a gente tiver que ir, mas em alegria e em paz, entendendo, não, eu já adorei o meu Senhor, eu já prestei culto a Ele, eu já agradeci a semana, eu tenho agradecido o mês, porque semana que vem, agosto já foi embora. Irá embora, entrará setembro, nós já vamos para o mês 9, então nós entendemos que nós estamos aqui porque o ano está passando e Deus tem guardado, cuidado de cada um de nós, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado paz. Então a postura de Ana não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava fazendo, a postura de Penina não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava fazendo na vida de Ana. Penina era insegura e ela tinha aquela situação que ela queria prejudicar. Eu acredito que o desejo do coração dela, ela falar assim, ela não vai vir mais, ela não tem motivo para adorar. Eu tenho filhos de Eucana, ela não tem, ela é seca, ela é infrutífera. O que ela vai fazer aqui? Eu vou ficar perturbando ela até ela desistir. E graças a Deus que Ana não desistiu. Amém. E graças a Deus que Ana perseverou. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que a gente não desista. Não desista de quê? Da presença dEle. Não desista do céu. Amém. Não desista do céu, da eternidade. Porque tudo que é terreno é passageiro. Mas tem um céu. E nós não vamos desistir do céu, mesmo que se apresente peninas na nossa vida, com o intuito de querer nos paralisar, com o intuito de querer nos frustrar, com o intuito de querer com que a gente abra a mão das nossas bênçãos. Porque quantas das vezes num casamento, pelo fato da adversidade, a gente abre mão. A gente não quer lutar, não tem força para lutar, não tem estratégia, a gente não sabe. Quantas das vezes a gente escuta a mãe falando assim, eu já abri mão do meu filho. E não é porque não ama, é porque não consegue administrar aquela situação. Tem situações que a gente vive, que a gente só suporta, porque nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos motiva, que nos incentiva.
Porque senão a gente perece, senão a gente vai abrindo mão, a gente vai desistindo de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de tudo aquilo que a gente precisa zelar e preservar. Então Penina, ela usava aquela situação para que Ana não subisse para adorar a Deus. Porque ela deve ter entendido assim, se ela não for, ela não vai viver o milagre dela. Então eu vou ser esse instrumento para atrapalhar a caminhada dela, o momento dela subir para aquele lugar, e tudo o que eu puder fazer, eu vou fazer. Irmãos, em nome de Jesus, eles podem querer fazer tudo, mas nós temos um Deus. Se o nosso foco é Ele, esse tudo que alguém possa querer fazer, não vai nos impedir de estarmos aqui, não vai nos impedir de louvar, não vai nos impedir de adorar. Porque foi a perseverança de Ana que fez com que ela recebesse vitória. Amém. Foi a perseverança de Ana que fez com que ela vivesse o milagre. Porque Deus tinha cerrado a madre de Ana, mas Deus já tinha o tempo determinado para abrir a madre dela para que ela pudesse gerar. Tem situações que é necessário que a gente passe. Tem situações que é o próprio Deus tratando com cada um de nós. Agora, quando o homem quer entrar, aí depois Deus vai tratar com o homem. Aí já é problema do homem. Aí já não tem nada a ver conosco. O problema é a gente entender, porque o Senhor, Ele nos dá limite. E tem gente que ultrapassa o limite que Deus deu. De tanta maldade, de tanta perversidade, de perseguição, de afronta, de zombaria. Mas esquece que tem um Deus nos assistindo. Esquece que nós temos um Deus que é justo. Esquece que o nosso Deus é um Deus de justiça. E Deus tem nos justificado. Porque Ele tem visto a nossa perseverança. Eu sempre digo, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui aprendendo a melhorar. Porque todos nós podemos melhorar. E essa palavra é poderosa para confrontar, para a gente entender que a gente pode melhorar sim. Aí muitas das vezes, mas melhora ficar trouxa, ficar bobo. Não, a gente melhora para agradar o céu, para agradar o nosso Senhor. Porque agradando o nosso Senhor, a gente tem benefícios de cuidado, de livramento, de escape, de cura, de libertações. E a gente entende que nós não estamos aqui para agradar o homem, não. Nós vamos respeitar, nós vamos conviver em sociedade, nós vamos respeitar um ao outro, mas agradar somente o Senhor. Porque nós somos dependentes dEle, porque na hora que a situação se apresenta, se Ele não entrar com a justiça dEle, com o livramento dEle, nós perecemos. Nós perecemos, irmãos. Se não é a misericórdia dele, porque isso que a palavra de Deus diz, que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Então a dor de Ana, a infertilidade de Ana não atrapalhou a adoração dela, o louvor dela, ainda que seja uma adoração em lágrimas. Porque quando a gente está adorando e começamos a chorar, o Senhor vai colher as nossas lágrimas. E muitas das vezes a nossa oração não é nem pela adversidade que a gente está vivendo, é porque a gente está sentindo o toque do Senhor, é porque na hora da adoração o Espírito Santo está falando no teu ouvido. Filha, não temas, filho, não temas, filho, você é filho, eu estou com você, você não está sozinho, você não é... Gente, a gente ouve tantas coisas que traz paz. Amém. A gente ouve tantas coisas desse Senhor que traz em nós segurança, que traz em nós um desejo de perseverar. Então, peninas que vão se apresentar em nossas vidas não pode ser um empecilho de eu continuar na minha trajetória e na minha caminhada. Amém. E Ana entendeu isso. E nós sabemos que o primeiro filho de Ana foi Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi o profeta Samuel? Olha o que Ana viveu. E olha que Ana desmamou a Samuel e depois levou Samuel para ser criado no templo. E a gente fica se perguntando, Ana fez um voto, cumpriu o voto, nós fazemos voto de tolo. Senhor, se o Senhor me der isso, Senhor, se o Senhor fizer assim, a gente não precisa barganhar. Ele até faz se for da vontade dele. Mas aí nós esquecemos aquilo que nós prometemos. A gente fala muito, mas agir mesmo a gente não age. E Ana, ela fez um voto. E quando ela engravidou de Samuel, que Samuel
ela disse para Deus que depois que ele saísse da amamentação, ela levaria ele para o templo. Era o primeiro filho dela, era o primogênito dela, era o filho da promessa, da oração que ela foi fazendo, da perseverança dela. E quando desmamou, ela foi entregar Samuel no templo para ser criado por Eli e seus filhos. E aí nós vamos ver que Samuel, mesmo criado ali por Eli e seus filhos, que já estavam totalmente fora da presença de Deus, ele não se corrompeu. Ele foi preparado ali dentro daquela casa confusa, dentro daquela casa onde o pai já estava velho, não exerceu autoridade, onde tinha filhos que era mais velho que Samuel, fazendo tudo de errado. E Samuel permaneceu firme para viver o propósito que Deus tinha, porque Deus, ele operou um milagre na vida da Ana com excelência. Porque se nós formos vermos aqui na palavra, quando fala de Samuel, a gente não vê mais falar dos filhos de Penina, das filhas, mas a gente ouve falar de Samuel. Samuel foi a oração que Ana fez. Samuel foi o propósito que Ana colocou no coração dela, de entender que aquela mulher maligna, que aquela mulher invejosa, que aquela mulher mal amada, que aquela mulher insegura não podia atrapalhar a caminhada dela, a trajetória dela. E é isso que nós precisamos entender. Não importa onde o Senhor nos leve, o importante é sabermos que tem um Deus. O importante é sabermos que se levantarão pessoas para tentar atrapalhar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tinha um propósito na vida de Ana. Deus tinha cerrado a madre de Ana, mas Deus também já sabia que no momento certo iria abrir. Mas quis ver em Ana o quê? Perseverança. Quis ver em Ana o quê? Mesmo ela sentindo aquela dor da humilhação, da zombaria, da infertilidade, mas viu Ana perseverando quando subia para adorar a Deus. E não é diferente conosco, porque quando nós entramos aqui, Deus está vendo a nossa perseverança. Deus está vendo, porque na maioria das vezes, domingo de manhã, para quem trabalha a semana toda, quer o quê? Dormir até mais tarde. Mas nós temos uma EBD que tem sido maravilhosa. Nós depois temos um culto. E nós entendemos, é necessário eu estar ali. Eu não sou obrigada a estar ali, mas aquele lugar me faz bem. Aquele lugar me faz bem. Às vezes eu não entendo nada que está acontecendo, mas eu estou bem, eu estou em paz, eu estou gostando de estar ali. Porque é assim que Ele vai fazendo, Ele vai nos ensinando a gostar de estar nesse ambiente. Um ambiente que a gente se sente seguro, um ambiente que a gente se sente em paz, um ambiente onde a gente ouve a voz do Senhor nos motivando, aonde Ele vai estar sempre falando, vocês não estão só. Eu estou com cada um de vocês, eu assisto cada um de vocês, virão adversidades, virão lutas, mas eu não vou me isentar da presença. Vou continuar presente, vou continuar ministrando, vou continuar falando. Então, irmãos, oração move o coração de Deus. A perseverança alegra o coração de Deus. Você está perseverando na tua caminhada, aos pouquinhos, do teu jeitinho, alegra o coração de Deus. Porque Deus sabe que é nesse lugar que Ele ordena a bênção, é na comunhão, e nós estamos aqui em comunhão, adorando o único Deus. Todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo tem as suas adversidades, mas todos nós em comunhão temos um único Deus. Um Deus vivo, poderoso, soberano, um Deus de transformação, um Deus de mudança. E a gente só precisa querer, porque é só ouvindo essa palavra que vai haver uma transformação. Amém. Essa palavra é poderosa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só essa palavra tem poder de transformação na vida do homem ou na vida da mulher. E quando nós começamos a ouvir essa palavra, que ela começa a confrontar com cada um de nós, nós vamos entender, como a Bíblia diz, o que é lícito e o que não convém mais. Então tem coisas que não convém mais para a nossa vida. Eu costumo dizer que a gente não está nem em idade de ficar errando. Porque muitas das vezes a idade, quando a gente pula as etapas, aí o que acontece? Quando eu tenho que ser jovem, eu quero ser adolescente. Quando eu tenho que ser uma mulher madura, eu quero ser um menino.
menino. E muitas das vezes, nós como homens e mulheres também, nós agimos como meninos. Como meninas. Por isso que tem a fase adolescência, a juventude e o adulto. Mas aí o que a gente vê hoje? Todo mundo pulando as etapas. Porque quando é para ser adolescente, elas já estão sendo mãe. Aí quando ela tiver que cuidar do filho, ela vai querer voltar a ser criança, a ser menina. Porque tem as etapas, irmãos. E não é para a gente pular as etapas. Tem que seguir do jeito que o cronograma diz, né? Então, a gente vai vendo hoje homens e mulheres, meninos, que não assumem as suas responsabilidades, que não agem como homem nem como mulheres, porque não tem responsabilidade, porque quer casar, mas não quer cuidar de casa. Ou o homem quer ter uma esposa, mas quer continuar fazendo bagunça lá fora. Não tem respeito. Meninos, são meninos que não amadureceram. Meninos que acham que vão ser meninos pro resto da vida. Mas a idade chega. Meninos que hoje já são homens velhos, estão sozinhos. Porque chega uma hora que ninguém aguenta. Ninguém suporta. Porque não querem amadurecer, não querem assumir as suas responsabilidades. Não entende muitas das vezes que quando você está com uma pessoa, que você tem que respeitar. Tem que respeitar, irmãos. Um tem que respeitar um ao outro. E quando a gente entende isso, a gente vê o quanto alegra o coração de Deus. Ana podia fazer beicinho, bater pé, porque às vezes a gente quer fazer beicinho com Deus. Eu não vou porque o Senhor me deu. Eu não vou porque meu filho ainda está assim. Eu não vou porque meu marido ainda está assim. Não, irmãos. A gente não está mais em tempo. A gente já não é mais menino. A gente já está comendo um alimento sólido, um alimento que tem nos dado força para a gente falar, não, a minha casa não, nos meus filhos não, no meu marido não, eu vou perseverar. Eu vou perder, não está aqui, mas um dia vai estar, pela fé vai estar um dia. Deus está guardando, Deus está abençoando, amém. Está abençoando porque você está aqui orando. Está guardando porque tem alguém que se posicionou. Está dando livramento porque tem alguém que é coluna. Porque se não tivesse, já tinha ido tudo no ralo. É isso que a gente vê acontecer, irmãos. E graças a Deus que nós entendemos como Ana entendeu. Então, meninas, elas podem até querer caminhar com a gente, mas não vai atrapalhar o propósito que Deus já colocou no nosso coração. Deus já colocou um propósito no nosso coração que antes das bênçãos terrenas é uma eternidade. É um céu que tem preparado e reservado para cada um de nós. E o que vier é lucro. E aí a gente vai deixando de ser meninas, a gente vira uma mulher. A gente deixa de ser meninas, a gente vira um homem. Não, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que cumprir com a responsabilidade, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar. Não, meninos que querem continuar vivendo uma vida de adolescentes, que não agrada o coração de Deus. Meninos que muitas das vezes está ferindo e magoando, muitas das vezes não está dando o suporte que o filho precisa. Não está sendo exemplo para amanhã estar cobrando e falar, mas você faz o mesmo, por que você está cobrando de mim? Porque é isso que a gente ouve. Porque é isso que acontece. E por que nós precisamos continuar agindo dessa forma? Por que a gente não amadurece? Por que a gente não cresce? Por que a gente não entende que nós não somos mais adolescentes? Adolescentes tem 3 aqui que é uma benção, ó. Sofia, Duda e Pérola. Que benção. Pois é, aí fizeram 1 ano de batismo. Olha que coisa linda. Isso aí que a gente glorifica a Deus, é isso que a gente quer. A gente quer que essas crianças, José, a Jasmin, a da Vanessa, a Kaira, cresçam, permaneçam. Hoje a gente tem um ministério de louvor, que todo mundo daqui do ministério era tudo pequenininho. Deus de pequenininho. Não precisaram ir lá fora, se preparar aqui, passaram as lutas deles aqui, passam até hoje, as adversidades, foram crescendo, foram amadurecendo. Hoje tem uma grande responsabilidade, porque são adoradores que preparam o culto para que a gente possa receber a palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Mas tinha alguém que perseverou como Ana, que perseverou na oração. E eu digo para você perseverar
está me fazendo bem. Irmãos, quem é que vai estar num lugar que não faz bem? Só se for doente emocional, porque tem muita gente doente emocional, sendo escravizada. Tem muita gente vivendo com narcisista e que não consegue se libertar. Não consegue. Se Deus não entrar para tirar, continua ali sendo maltratado, humilhado, mas com um narcisista que vai ficar te polindo, que vai ficar te dominando e vai ficar te humilhando. Mas tem um Deus que entra, que se apresenta para falar, ó, você já não é mais uma adolescente, você agora é um homem. Você não é mais uma adolescente, você é uma mulher. Assume o teu papel de mulher. Deixa os adolescentes viver a adolescência. Você já pulou a etapa, não tem como você retroceder. Mas hoje a gente vê o quê? Às vezes mãe querendo disputar com o filho. A gente vê mãe, às vezes, querendo usar a mesma roupinha que a filha usa. Não que não tenha aquelas roupas que são bonitas, né? Que às vezes eu acho bonita a mãe e a filha usando. Mas às vezes é umas roupas que eu vou te contar, né? Que já não cabe mais na idade das mães, agora é para as filhas. E por que? Porque não teve amadurecimento, porque pulou etapa. E aí depois vai querer ser menininha. E é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa disputar com as nossas filhas. Nem o pai com os filhos. A gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe. E cada um exercer o papel a qual foi delegado por Deus para cada um de nós. O homem é o cabeça, nós somos a coroa. E nós como coroa é a gente que brilha. Porque nós somos a coroa. Então nós brilhamos. Não é? Nós brilhamos, mas esse brilho alcança quem? Porque a gente está em cima da cabeça deles. Olha aí que coisa linda. Olha aí o que Deus tem para as nossas vidas. O nosso Deus é fiel. Ana entendeu que a perseverança da oração, que a subida dela de ano em ano, que um momento Deus iria olhar e falar, é hoje que eu vou liberar. Porque quando chega nesse momento que ela está no templo, ela estava chorando, ela estava balbuciando. Ela já não estava nem mais verbalizando a dor de ser estéril. A dor da humilhação, da zombaria, porque tinha uma mulher que se disponibilizou de querer atrapalhar o milagre de Ana. E chega nesse momento que Eli ainda estava na direção de Deus, glória a Deus por isso. E Eli olha para ela, e o interessante é que Eli pergunta se ela está embriagada aquela hora da manhã. Ana podia levantar dali brava, né? Poxa, como é que esse homem de Deus não está vendo que eu não estou embriagada? Eu estou com a minha alma amargurada, eu estou abatida. Eu cheguei até aqui, mas com alguém zombando a todo tempo zombando de mim, todo tempo caçoando de mim, todo tempo me chamando de estéril, de terra seca. E aí Eli, quando ela fala para Eli, ele libera uma palavra para Ana. E a Bíblia vai dizer que quando Ana sai do templo, que ela desce para sua casa, que quando ela coabita com Eucana, aí gera Samuel. Um divisor de água. Uma promessa de Deus. Porque ainda que Ana não pudesse ter ouvido que Deus daria um filho para ela, eu acredito que no coração dela ela tinha certeza que Deus mudaria o cativeiro dela. E é essa certeza que nós temos que ter. Amém. Porque ainda que Deus possa não ter falado a respeito dessa situação que você está vivendo, você tem que crer que o Deus a qual servimos, louvamos e adoramos é poderoso para mudar qualquer situação. Amém. É poderoso para reverter qualquer situação. E graças a Deus nós temos perseverado, porque nós cremos que tem um Deus que não perdeu o controle de nossas vidas, não perdeu o controle da vida de Ana, mas era louvado através da dor de Ana, através da infertilidade de Ana. Ele era adorado pelos lábios de Ana, pelas lágrimas de Ana, porque Ana estava adorando ao Senhor. Eucana, mesmo tratando ela como a primeira esposa, mas não era isso que ela queria. Tem
coisas, irmãos, que não é o marido que vai suprir, que não é o filho que vai suprir, que não é a vida profissional que vai suprir, se não for a presença do Espírito Santo de Deus. Quantas das vezes a gente olha para a vida da gente e vê assim, conquistas, realizações, e a gente continua vazio, e a gente continua insatisfeito, e a gente continua com aquele buraco, com aquela dor, com aquele sofrimento, e a gente não sabe explicar. Mas é a falta do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele entra, que ele preenche aquele buraco, aquele vazio, aí a gente vai entendendo que o que estava faltando era essa presença na vida. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque somos bons, somos merecedores, não. É porque nós entendemos que aqui é um lugar que é refrigério. É um lugar que muitas das vezes amanhã eu vou para o meu local de trabalho e eu sei o que eu posso encontrar lá. E eu estou aqui nessa manhã pedindo para o Senhor já abençoar a minha semana, que eu não sei como vai ser. Abençoar meu local de trabalho, abençoar os meus filhos, meu esposo, continuar abençoando a minha casa, a minha família. Eu tenho uma família, eu tenho irmão, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos. Orando sempre por eles, colocando diante de Deus, para que Deus continue cuidando e guardando como Ele tem feito, porque Ele tem visto em nós o quê? Esforço, perseverança. Ele tem visto, não, meu servo está sendo perseguido lá no trabalho, mas não está falando que vai desistir. Não, eu não vou pedir as contas, porque eu não estou aguentando. Então eles vão ter que me mandar embora, a não ser se Deus mandar a gente sair. Porque às vezes, mas eu não aguento. Não, irmãos, e com Deus a gente aguenta. É só fingir que não está ouvindo, é só fingir que não é pessoal, porque tem uma estratégia que Deus nos dá, irmãos. Que são situações que às vezes a gente vai precisar passar. Entenda que Ana tinha uma Penina querendo atrapalhar o propósito que Deus já tinha. Ana poderia até não entender ainda que havia um propósito de Deus ter cerrado a madre dela, mas Penina já tinha visto que através da vida da Ana algo podia acontecer. Muitas das vezes nós não nos valorizamos, mas tem pessoas de fora que estão vendo o quanto você é capaz, o quanto você tem qualidade, o quanto você é determinado. Pessoas nos observando muitas das vezes vendo o potencial que nós não vemos. O potencial que Deus tem nos dado não é para a gente se vangloriar. É para a gente usar como estratégia, para a gente avançar e chegar aonde Deus quer. Mas a gente precisa entender que como Ana tinha uma Penina, que era a segunda mulher, a gente vai encontrar esses tipos de pessoas na vida da gente. Mas querendo que não desista, né? Chuta o pau da barraca, joga a toalha. Que a gente ouve muitas das vezes, né? Ué, não vai sair? Pede para sair. Não está aguentando, pede para sair. Não, meu Deus está mandando eu ficar. Meu Deus está falando que eu vou suportar. Ana suportou e viveu o milagre dela. Se for da vontade dele, ou ele nos tira, ou ele tira quem está nos perseguindo. Tem duas opções. Agora, desistir porque não está aguentando, sabe por quê? Porque Jesus aguentou a cruz por nós. Glória a Deus. O peso do pecado da humanidade. Ele aguentou por nós sem abrir a sua boca. E olha que ele era santo, 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 inocente. Imagine nós. E de vez em quando a nossa mente vai para os pensamentos que é só o sangue do Cordeiro. Tem momento que às vezes vem uma atitude assim, um impulso nosso, que só o sangue do Cordeiro, que eu falo que eu me assusto. Mas nós somos humanos. Mas aí na hora o Espírito Santo também fala, filha, o que é isso? Pelo amor de Deus, vai por esse caminho. O Espírito Santo nos constrange, irmão. Que ele fala assim, pelo amor de Deus, filha, como é que você está dando essa legalidade toda? E aí a gente baixa a nossa bola e fala, Senhor, me perdoa. Irmãos, o Senhor está falando de oração. Continua orando. Já tem 5 anos. Continua orando. Orar, irmão, é você se aproximar, é você ter relacionamento, é você estar perto de Deus. E a gente ora, não é só pelas nossas coisas, não. Tem tanta coisa que a gente precisa orar. Tantas famílias, tantos casais, tantos adolescentes, tantos jovens. A gente está vendo o que está acontecendo nesse mundo. Não é só aqui no Brasil, não. É nesse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo
mundo jaz do maligno, mas a igreja dele, ele vai continuar guardando como ele tem guardado até o dia de hoje, o século de hoje. Mas o mundo jaz do maligno e a gente tem visto a destruição de jovens, de adolescentes, de crianças, de famílias, de casais sendo destruídos. Muitas das vezes vícios, jogos, prostituição, tantas coisas horrendas. Porque há um projeto de família que continua sendo um projeto de Deus. E é por isso que a família é muito atacada. E quando não é com os pais, ele vai para os filhos. Mas está repreendido no nome de Jesus. E nossos filhos é do Senhor. Aleluia. A nossa casa é do Senhor. O nosso casamento é do Senhor. E Ele tem guardado. Ana teve vitória. E eu creio que cada uma de nós, cada um que se encontra aqui terá vitória. Eu creio que o Senhor vai cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Ainda que você não saiba, se você está de pé, se você está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito contigo. Porque quando não tiver, Ele te leva. Se nós estamos aqui de pé e vivo, mas eu estou com luta. Mas você está de pé, você está vivo, você está com saúde. Viva, se alegre, porque Ana, quando ela subia, ela chorava. Porque tinha uma mulher perseguindo ela, tinha uma mulher toda hora zombando dela, tinha uma mulher que, você não vai ter filho não, tá vendo? Olha a quantidade de filhos. Você nem é uma mulher abençoada. Você pode até orar, mas você não é abençoada, porque você não tem. E eu todo tempo estou gerando. Gente, vocês imaginem o que é isso para uma pessoa? E tem pessoas passando por isso. Tem mulheres que ainda não conseguiram, que passam por isso. Sabe? Aquelas brincadeirinhas. Você está trabalhando muito, que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço. Você está trabalhando muito, né? Porque também você não tem filhos, né? Aí você tem que estar trabalhando muito. Sabe? Um grau de maldade. Eu não sei, gente, sinceramente, como que as pessoas se permitem ser tão mal. Porque a gente não consegue entender como é que as pessoas vão por um caminho desse de tanta maldade, tanta perversidade. Mas aí, aquilo que a gente não quer pra gente, a gente quer pro outro. Porque são pessoas que às vezes qualquer coisa que você fala, parece um cristal. Mas pisa, humilha, zomba, caçoa. Mas quando acontece alguma coisa com eles, parece que são tudo de cristal, não pode falar nada. Mas que nessa manhã, que possamos ser diferentes, gente. A Bíblia diz que nós somos luz. Nós não somos mais trevas, nós éramos trevas. Hoje nós somos luz. Nós somos luz para passar por algumas situações e acreditar que tem um Deus assistindo para mais na frente nos justificar. Acreditar que tem um Senhor que está ouvindo toda essa zombaria. Porque cadê os filhos de Penina? O que aconteceu com os filhos? Só se a gente for estudar sobre Penina. Eu não quero estudar sobre Penina, eu não quero saber da vida de Penina, não. Eu estou vendo Ana aqui, eu estou vendo Samuel aqui, que foi um líder, um sacerdote, um juiz de excelência. E é isso que a gente quer fazer. E é isso que a gente quer conquistar. Vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã nós vamos apresentar a Maria Alice. A Maria Alice? Né? Oi? Tá ali na minha bolsa. Pega aí, Giovana. Tá aí dentro. Eu esqueci de botar aqui.